Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras supera desfalques e se afirma na temporada, mas Gabriel Veron e Matias Vinha aumentam essa lista, também estão infectados com a Covid-19. Pelo menos a gente já vê uma cara de Abel Ferreira nesse time do Verdão. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Notícia desse fim de semana que não é boa para o Palmeiras. O Matias Vinha, lá na seleção uruguaia, acabou realizando um teste para a Covid-19, testou positivo e por isso foi desconvocado e não poderá integrar o elenco para esse jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil. O mesmo vale para Gabriel Veron. E o que mais espanta é que o resultado do teste dele neste domingo tenha sido neste domingo porque provavelmente ele entrou em campo contra o Fluminense contaminado. Então essa lista pode aumentar ainda mais. O Palmeiras que já tem muitos jogadores infectados. A gente está acompanhando os surtos aí no Coritiba, no Santos, na seleção brasileira, né, que acabou sofrendo cortes. O Gabriel Menino, por exemplo, também acabou testando positivo, já estando lá na seleção, foi desconvocado e não tem como também integrar o elenco do Palmeiras. E aí o zagueiro Luan, o atacante Rony, o Gabriel Silva, o volante Danilo, todos esses jogadores com a Covid-19. O que aumenta ainda mais os problemas do técnico Abel Ferreira, que já tinha perdido o Wesley e o Felipe Melo da temporada, e outros jogadores como o Luiz Adriano também com desconforto muscular, que acabou desfalcando a equipe. Enfim, muitos problemas. Mas aí, vamos tentar olhar o lado positivo, né? Porque realmente a gente está falando de praticamente um time todo, né? Para esse jogo contra o Ceará na quarta-feira, por exemplo, o Everton, o goleiro, e o zagueiro Gustavo Gomes, que está defendendo a seleção paraguaia, os dois vão viajar na madrugada de terça para quarta, porque eles vão entrar em campo com as suas seleções, para poderem estar em campo na quarta, nessa partida super importante contra o Ceará. Apesar do Palmeiras ter uma boa vantagem e tudo mais, a gente sabe o quanto é importante avançar na competição, né? E o jogo vai ser em Fortaleza, na capital cearense, é um jogo de volta. Então o Palmeiras precisa se reforçar. Mas assim, voltando ao que eu ia dizer, né? Vamos tentar olhar pelo lado positivo. Mesmo com todos esses desfalques, o time do Palmeiras tem jogado um futebol interessante. E o Abel Ferreira se viu obrigado, na sua chegada, a encontrar soluções para problemas que ele talvez nem sabia que tinha. E é aí que a gente avalia a exigência mesmo do treinador, né? Quando ele se vê em meio a dificuldades, como ele faz para sair delas. E olha que ele recém tinha chegado, teve pouco tempo de treinamento, pegou essa transição aí do Luxemburgo com o Andrei Lopes e precisou implementar a sua cara mesmo sem treinar. E ele havia dito isso, né? Eu vou tentar fazer algumas coisas dentro dos jogos, porque é o tempo que eu vou ter. Mas ele conseguiu inventar um Gustavo Scarpa como lateral esquerdo e a coisa tem funcionado muito bem, né? A gente tem o exemplo do Guilherme Arana, convocado para a seleção, por exemplo, no Atlético, que joga também pelo meio, nessa segunda linha, joga como um lateral mais avançado. O Scarpa, apesar, ele tem essa característica de ser um meia, né? Então mesmo jogando na lateral, a gente vê ele avançando muito. O primeiro tempo contra o Fluminense ele foi muito marcado, mas depois conseguiu jogar melhor. O primeiro jogo contra o Ceará foi um jogo muito interessante também. Ou seja, o Abel vem encontrando soluções dentro do seu elenco. Eu não estou falando só do Scarpa, né? Por exemplo, ele perdeu um menino, mas tinha o Marcos Rocha que estava ali no elenco, que é um lateral que já pode não ser assim... ter muito crédito da torcida, mas é um cara que joga há muitos anos na posição, já foi de seleção brasileira, multicampeão pelo Atlético, então sabe jogar. E que bom que o Palmeiras tem um elenco que às vezes, recentemente, né, era muito, digamos, inferiorizado. Não, o Palmeiras não tem esse elenco todo aí, veja só os jogos, a gente não consegue ver jogos positivos. É que realmente o Vanderlei Luxemburgo, na sua reta final de trabalho, não estava conseguindo extrair muito do seu elenco, nem do time principal, muito menos das suas reposições. Tem algumas coisas ainda a serem corrigidas, mas, por exemplo, o Zé Rafael, que teve dos seus principais momentos com o Luxemburgo como segundo volante, de repente é descartado nessa função, recuperado pelo Andrei Lopes e dando a sequência com o Abel Ferreira. O mesmo vale para o Rafael Veiga, que está se descobrindo um cara artilheiro, pisando na área, um meia com mais intensidade, e aí, pela qualidade que sempre teve, voltou a ser aquele jogador que
que fez com que o Palmeiras o contratasse, né? Com destaque no Atlético Paranaense, antes no Coritiba, finalmente, e olha que o Rafael Veiga, com tantos meias à disposição do Palmeiras, ele era quase o último da lista, e os técnicos não davam uma sequência para ele. Pois bem, desde o Cebola e com a sequência do trabalho do Abel, a gente está vendo como deu resultado, né? Já são 11 gols na temporada, e não só pelos gols, né? É um jogador que consegue combinar jogadas, não é aquele meia que pisa na bola, fica olhando pro nada, assim. Esse meia tá em desuso no futebol. Hoje você precisa de mais intensidade na movimentação, é o que ele oferece, é o que ele oferece. Bom, o Gabriel Veron, que acabou substituindo o Wesley, lesionado, não vai mais poder jogar esse jogo, pelo menos contra o Ceará. Esse é um desfalque importante, porque o Rony, que é um atacante pelo lado, que já tinha sido tirado para a entrada do Lucas Lima, né, jogando aberto pelo lado, agora também não pode contar com o Rony, já não podia nesse jogo contra o Fluminense. O Lucas Lima teve uma sequência ali aberto, mas centralizando, né, e vejam só, os 3 camisas 10 do Palmeiras jogando juntos, cada um numa função diferente, né, o Scarpa, o Veiga e o Lucas Lima. Bom, falta ainda o Patrick de Paula reaprender ou reconduzir aquele futebol que levou o time à final do Campeonato Paulista e que fez com que a gente destacasse ele com toda a sua qualidade do passe entre linhas, que começava a construção de jogada, aquela confiança que ele estava. Ele parece ter perdido ela. E agora é o momento, né? Porque na ausência do Felipe Melo, o Danilo é conduzido a essa função, e agora com a Covid, como a gente viu contra o Fluminense, o Danilo, o Patrick de Paula ainda não está próximo daquilo que a gente viu dele mesmo nessa temporada. Então, desafio para o Abel nesse momento. Na defesa, olha esse zagueiro Renan, que é da base do Palmeiras. Um cara muito seguro, faz construção na saída de bola, deu botes certeiros no jogo contra o Fluminense e parece que não pesou a camisa. Mesmo que o Palmeiras tenha contratado jogadores como o Benjamin Kusevich, o Alain Pereur, 2 zagueiros, né, que vieram do futebol exterior, né, um chileno, um ítalo-brasileiro, que estava no futebol italiano. Pô, o Renan da base junto com o Emerson Santos, né, que estava lá no último da fila entre os zagueiros, os caras corresponderam, estão lá. A gente está falando de 8 vitórias seguidas, gente, nessa sequência que começa com o Andrei e vai para o Abel. Ah, mas e qual é a cara do Palmeiras? Será que já dá para ver a cara do Abel? Sim, porque o Andrei Lopes, talvez até com menos responsabilidade, isso não é nenhuma crítica, porque naquele momento ele precisava devolver a confiança para os atletas, precisava conseguir resultados e precisava jogar de um jeito mais simplificado, o que não é algo negativo, pelo contrário, ele conseguiu fazer com que o time recuperasse a bola de uma forma muito rápida, saísse em velocidade, e o time foi muito efetivo. Aquele jogo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, foi um exemplo disso. O Abel, ele já tem um outro pensamento de jogo, mas ele sabe que não pode abrir mão disso. Dessa transição rápida, dessa marcação de recuperar a bola e sair em velocidade. Só que ele sabe também que a exigência pelo elenco do Palmeiras é de propor mais o jogo. E em vários momentos, quando você encontrar adversários mais fechados, o Palmeiras não vai esperar esse time ficar com a bola, não vai entregar a bola para o adversário. Não, ele vai ter mais a bola. E para ter mais a bola, você precisa construir mais. E isso demanda um pouco mais de treinamento. Então, aos pouquinhos, ele vai desenvolvendo essa ideia de como o Palmeiras pode furar bloqueios, de como o Palmeiras pode ter mais construção de jogadas. E aí entra o Zé Rafael como esse carregador de bola, que também foi um meia, né? Foi um camisa 10 do Bahia praticamente, então ele também tem essa qualidade, apesar de estar jogando como volante, de cercar, fechar espaços e tudo mais, ele que carrega essa bola. E aí você tem o Veiga e o Lucas Lima lá na frente para fazer essa função. Hoje o Lucas Lima está jogando ali, mas pode ser um ponta também. Mas enfim, o time já tem uma outra cara, uma cara mais propositiva, que em alguns momentos do jogo, dependendo do cenário e do resultado, você pode se dá o luxo de ficar esperando um pouco mais, recuperar rapidamente e sair em velocidade. Agora, perdendo Wesley, Rony, Gabriel Veron, que são jogadores dessas características, aumenta a dificuldade do Abel, como eu disse, para ele poder tirar coelhos da cartola, tirar soluções aí diante das dificuldades. Mas também é verdade que na base, nos reforços que estão chegando, no que ele tinha já dentro do elenco, apesar de todos os problemas, a gente vê boas perspectivas. Haja vista que o Palmeiras,
que foi descartado assim em algum momento da disputa do título brasileiro, já está com 34 pontos, 4 atrás do Atlético Mineiro. O Atlético tem um jogo a menos aí para jogar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, tem o São Paulo aí com 3 jogos a menos também, mas ele está no bolo. Se a gente está colocando o Grêmio, que deu uma arrancada aí com 4 vitórias seguidas e chegou aos 33 pontos, o Palmeiras com 34 e que ainda está avançando na Copa do Brasil e na Libertadores, tem chances de chegar ao final da temporada com boas perspectivas. Sim ou não? Comenta aqui embaixo, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!